Na verdade, é extremamente improvável que uma criatura tão esquiva como o Sasquatch, da forma como normalmente é descrito, escolha aparecer em campo aberto, em plena luz do dia. Se ele for mesmo tão cauteloso quanto afirmam a maioria dos relatos, seria mais lógico imaginar que aproveitasse a proteção da escuridão para se aproximar, observar, talvez até avaliar uma situação, sem jamais se expor completamente. A noite oferece cobertura, o dia exige confiança, e tudo o que sabemos sobre essa suposta criatura aponta para a prudência, não para a imprudência. É justamente por isso que o que aconteceu a seguir causa um arrepio imediato. No ano de 2012, uma câmera de trilha, instalada em uma região remota de Alberta, registrou algo que levou 3 biólogos especializados em vida selvagem a abandonarem a equipe responsável pela análise do material. Não foi porque a gravação era inconclusiva, muito pelo contrário. O problema foi que as imagens eram claras, demais, detalhadas demais, e nenhum deles quis colocar o próprio nome em um relatório tentando explicar oficialmente o que haviam visto. Eles não conseguiram classificar aquilo dentro das categorias conhecidas, e não estavam dispostos a validar algo que, oficialmente, não deveria existir. Daqui a pouco, vou te mostrar exatamente o que ficou registrado naquela câmera esquecida na floresta, junto com outros 6 encontros tão inquietantes que até mesmo céticos convictos passam a falar mais baixo quando o assunto surge. Se histórias assim despertam sua curiosidade, considere acompanhar até o final e compartilhe com aquela pessoa que sempre diz: isso não existe, porque certas coisas parecem impossíveis, até o momento em que você as vê. Começamos com o caso conhecido como Desert Sasquatch. Um criador de conteúdo que usa esse nome passou 6 horas caminhando por uma das regiões mais inacessíveis da América do Norte. Nada de trilhas sinalizadas, nada de placas, nenhum sinal de celular. Em lugares como aquele, o telefone deixa de ser um meio de comunicação e se torna apenas um objeto inútil. Se algo acontecer, a ajuda não chega em minutos, chega em dias, se chegar. Foi ali que ele notou o primeiro detalhe estranho: marcas profundas e recentes de arranhões em um tronco de árvore. Não eram antigas, não estavam desgastadas pelo tempo. A madeira ainda parecia fresca, quase úmida, como se a árvore tivesse sido ferida há poucas horas. Ele decidiu continuar filmando, uma decisão que mudaria completamente o significado daquele passeio. À medida que avançava, outros sinais chamaram sua atenção. Galhos grossos quebrados a uma altura que nenhum cervo alcançaria. Arbustos amassados, como se algo grande e pesado tivesse passado apressado por ali. Mas o que realmente o incomodou foi o silêncio. Não o silêncio tranquilo da floresta em paz. Era um silêncio denso, carregado, como se o próprio ambiente estivesse atento. Mais tarde, ele descreveu a sensação como se tudo ao redor estivesse prendendo a respiração. Ele seguiu registrando tudo: pegadas estranhas, danos incomuns na casca das árvores, a ausência quase total de sons de pássaros ou pequenos animais. Quando voltou para casa e publicou o vídeo, imaginou que os comentários se concentrariam na paisagem ou nos equipamentos que utilizava. Em vez disso, centenas de espectadores começaram a apontar para o mesmo ponto da gravação, repetindo a mesma pergunta, com um tom claramente nervoso: o que é aquilo à direita da imagem? Ele mesmo precisou assistir 3 vezes até perceber. Lá, parcialmente escondida pelo verde denso, havia uma forma escura, alta, imóvel, mas não parecia aleatória. Parecia consciente. As primeiras explicações surgiram rapidamente: um tronco, uma sombra, um arbusto de formato estranho. Essas hipóteses duraram até que alguém decidiu analisar o vídeo quadro a quadro. A forma se movia, não como folhas, ao vento, não como ramos balançando. Era um movimento sutil, mas distinto, algo deslocando o peso do próprio corpo, lento, controlado, intencional, como se ajustasse a posição para manter o caminhante dentro do campo de visão sem se revelar completamente. E quando se percebe isso, um único pensamento surge de forma instintiva: eu deveria sair daqui. Especialistas que examinaram as imagens notaram proporções incomuns. Os braços pendiam mais baixos do que seria possível para um ser humano comum. Os ombros pareciam excessivamente largos, quase desproporcionais. O tronco transmitia a impressão de força bruta, e talvez o detalhe mais perturbador fosse a maneira como a figura se mantinha nas sombras, usando cobertura natural, nunca entrando totalmente na luz. Aquilo não parecia apenas comportamento
comportamento animal instintivo. Parecia estratégia. Estaria caçando? Apenas observando? Avaliando? O explorador passou a menos de 30 metros daquela presença, sem saber que possivelmente estava sendo acompanhado. A câmera registrou o que seus olhos não captaram. Talvez tenha sido sorte. Às vezes, não perceber o perigo é o que nos mantém vivos. E se você pensa que esses relatos se limitam às florestas da América do Norte, existe um paralelo impressionante a milhares de quilômetros dali. No Nepal, entre os picos extremos do Himalaia, há uma palavra antiga para descrever algo semelhante: Yeti. Durante muito tempo, exploradores ocidentais classificaram essas histórias como folclore local, produto do isolamento e da tradição oral. Lendas nascidas no nevoeiro das montanhas. Dois alpinistas experientes estavam em alta altitude quando o clima mudou repentinamente. O frio extremo era capaz de congelar pele exposta em minutos. O ar rarefeito tornava cada passo um esforço exaustivo. O vento atravessava camadas de roupa técnica como lâminas invisíveis. A prioridade era sobreviver. Foi então que um deles olhou para cima. Ao longe, uma figura se movia, transversalmente pela encosta coberta de neve. No início, pensaram tratar-se de outro grupo, talvez outro alpinista, mas algo não fazia sentido. Enquanto eles lutavam contra o vento e mal conseguiam manter o equilíbrio, aquela silhueta avançava com estabilidade quase impressionante. Não havia tropeços, não havia hesitação, e então perceberam. Não havia roupas coloridas de alta tecnologia, não havia equipamento visível. A forma parecia coberta por algo escuro e espesso, pelagem natural, densa, uniforme, não como vestimenta, mas como adaptação. Com mãos trêmulas, conseguiram registrar alguns segundos antes que a figura desaparecesse no branco do nevoeiro. Restaram apenas perguntas e a sensação desconfortável de que talvez as histórias antigas nunca tenham sido apenas imaginação. O que chama a atenção nesses relatos é o padrão: tamanho incomum, postura ereta, manutenção de distância cautelosa dos humanos, adaptação perfeita a ambientes extremos, seja uma floresta fechada ou uma montanha congelada. Mas o próximo caso deixou mais do que um vídeo, deixou marcas físicas profundas no solo. No Oregon, um homem experiente, caçador de alces há décadas, montou acampamento longe de qualquer estrada. Era alguém respeitado, conhecido por não exagerar histórias. Durante a noite, algo atingiu o chão ao lado dele com força. Uma pedra de cerca de 11 quilos. Não foi uma queda natural. Não foi deslizamento. A pedra foi arremessada, direcionada, na altura da cabeça. Ele passou o restante da noite sentado, encostado em uma árvore, rifle apoiado nos joelhos, atento a qualquer movimento na escuridão. Na manhã seguinte, encontrou pegadas profundas no barro, 5 dedos, arco definido, passos largos, muito maiores que qualquer pé humano. O padrão indicava deslocamento bípede, e as marcas seguiam rastros de cervos de forma metódica. Talvez o arremesso da pedra não tenha sido um ataque, mas um aviso. Ele havia armado acampamento meio de uma área de caça. As medições indicavam uma altura possivelmente superior a 2 metros e peso significativo, considerando a profundidade das pegadas. A localização remota tornava uma farsa improvável. E se tudo isso já parece inquietante, espere até analisarmos o vídeo de Alberta, aquele que 3 biólogos preferiram não assinar. A câmera instalada na região isolada de Alberta jamais teve a intenção de registrar algo extraordinário. Ela foi posicionada por um caçador experiente apenas para monitorar quais animais atravessavam uma clareira específica da floresta. Cervos, alces, talvez um urso, nada fora do comum para aquela área rural. Durante semanas, foi exatamente isso que ela captou: folhas balançando ao vento, feixes de luz atravessando os troncos altos, pequenos movimentos na vegetação e animais conhecidos passando diante da lente. Até que, em um determinado dia,
Algo diferente entrou no quadro. No início, a cena não chama a atenção imediata. Uma clareira tranquila, rodeada por árvores densas. Mas ali, quase no centro da imagem, está uma figura sentada. Não parece estar apenas atravessando o local. Não parece em fuga. Está ali de forma deliberada, parada, quase relaxada. Como se aquele espaço não fosse apenas um ponto de passagem, mas território. Os detalhes começam a incomodar quando observados com calma. A cabeça não tem o formato arredondado típico de um urso. Parece mais alongada, quase cônica. Os ombros são amplos demais, largos a ponto de parecerem desproporcionais. O tronco é massivo, compacto, transmitindo a impressão de força bruta concentrada. A pelagem é espessa, de tom castanho avermelhado uniforme. Não há falhas visíveis, não há sinais de doença ou desnutrição. Não se trata de um animal debilitado. O caçador assistiu à gravação 17 vezes seguidas antes de chamar o irmão. Juntos, analisaram quadro por quadro. Voltavam, pausavam, ampliavam a imagem. A pergunta se repetia. O que é isso? A explicação inicial foi previsível. Um urso em uma posição incomum. Porém, especialistas em ursos apontaram inconsistências. Ursos não se sentam daquela maneira por longos períodos com postura tão ereta. Não apresentam aquela estrutura de ombros quando observados frontalmente. E, principalmente, não mantêm aquela imobilidade vigilante por tanto tempo em plena clareira aberta. 3 biólogos receberam o material para análise formal. Durante 2 semanas, examinaram cada detalhe. No final, recusaram-se a emitir uma identificação oficial. Um deles teria comentado que classificar aquilo exigiria reconhecer algo que oficialmente não existe, e que ele não estava disposto a assumir tal responsabilidade. Com base na vegetação ao fundo e na proporção da figura, em comparação com arbustos e troncos conhecidos, estimou-se que a altura poderia variar entre 2,10 metros e 2,40 metros. O peso, segundo especialistas independentes, provavelmente ultrapassaria 180 quilos. Até hoje, ninguém apresentou uma explicação definitiva que elimine todas as inconsistências observadas naquele vídeo. O caçador eventualmente retirou a câmera do local. Disse que não tinha interesse em descobrir o que mais poderia estar atravessando aquela clareira. Mas nem todas as experiências ocorreram à distância de uma lente. Um caminhante experiente decidiu passar a tarde em uma área de floresta que conhecia bem. Sentou-se sobre um tronco caído para almoçar. Era um lugar tranquilo, familiar, aparentemente seguro. Nada de incomum jamais havia acontecido ali. Então veio a sensação, aquela percepção instintiva de estar sendo observado. Ele ergueu os olhos. Entre 2 troncos grossos, a uma distância difícil de estimar com precisão, estava uma figura, pelo menos 2 metros de altura, coberta por pelagem escura, postura ereta, imóvel. Ela o observava. Não havia agressividade evidente. Não havia demonstração de medo. O olhar parecia avaliativo, calculado, como se estivesse processando informações. Foram apenas 3 segundos, talvez menos, talvez mais. O tempo subjetivo se distorce nesses momentos. O corpo do homem não reagiu como ele imaginava que reagiria em uma situação de perigo. Não houve corrida imediata, não houve grito, houve congelamento. Então, lentamente, a figura girou o corpo alguns graus e se posicionou atrás de uma árvore. Não para desaparecer completamente, mas para reduzir a própria visibilidade enquanto mantinha linha de visão. Era um movimento estratégico, controle de exposição, controle de risco. Esse detalhe é recorrente em relatos semelhantes. O uso inteligente do ambiente como cobertura, não como um animal em pânico fugindo às pressas, mas como algo que entende vantagem tática. O caminhante se levantou, ajustou a mochila, saiu do local de forma rápida, porém sem correr. Não olhou para trás, não retornou àquela floresta pelos 3 anos seguintes. Nem todos os encontros foram tão silenciosos. Em Michigan, um adolescente de 15 anos chamado Jack acompanhava o pai em uma tradição anual de pesca. Mesmo lago, mesmo ponto de acampamento, sempre tranquilo. A tarefa dele era simples: recolher lenha. Enquanto caminhava entre as árvores, percebeu um movimento atrás de um tronco mais largo. Inicialmente pensou tratar-se de um urso negro, mas então a forma começou a se erguer e continuou se erguendo. O que estava diante dele era alto demais para um urso em pé. A estrutura era humanoide, postura totalmente ereta, ombros largos, braços longos, pelo escuro cobrindo o corpo inteiro.
estimativa visual, pelo menos 2,5 metros, e os olhos estavam fixos nele. Jack relatou que, por um momento, teve a impressão de que não estava sendo apenas observado, mas avaliado, como se a criatura estivesse decidindo algo. Então veio um som. Não era um rugido típico, não era um rosnado comum, era um vocalizar agudo, modulando frequência, quase como padrões sonoros organizados, mas não humanos. O instinto gritava para correr. Em vez disso, por reflexo, ele levantou o telefone e tirou uma foto. No instante seguinte, a figura girou e desapareceu no subbosque com uma força impressionante. Galhos se partiram, vegetação se abriu e depois, silêncio absoluto. Jack retornou ao acampamento pálido, mostrou a imagem ao pai. A análise das proporções não coincidiu com nenhum animal conhecido da região, demasiadamente ereto para um urso, estrutura volumosa demais para um humano. Eles desmontaram o acampamento naquela mesma noite. Nunca mais voltaram àquele lago. E talvez a história mais inquietante não envolva confronto direto algum, mas algo ainda mais perturbador: presença invisível. Um fotógrafo amador, apaixonado por natureza, costumava passar fins de semana explorando trilhas pouco frequentadas. Em uma dessas ocasiões, decidiu avançar além do habitual, entrando em uma área que nunca havia visitado antes, mais distante das estradas, mais distante de qualquer sinal de atividade humana. O dia era perfeito, céu claro, luz filtrada pelas copas altas. Passou horas registrando pássaros, cervos, movimentos sutis do vento nas folhas. Nada fora do comum. Somente em casa, ao revisar o material no computador, percebeu algo estranho no canto superior direito de uma das gravações. Uma forma escura, parcialmente escondida atrás de um tronco. A princípio, pensou ser sombra, um artefato visual. Mas, ao examinar outras gravações feitas ao longo de quase 1 hora, notou o mesmo padrão. A silhueta aparecia repetidamente, em posições ligeiramente diferentes, sempre na periferia do enquadramento, sempre em um ponto que oferecia linha de visão direta para ele. Nunca completamente exposta, nunca totalmente fora do campo de visão. Durante quase 60 minutos, ele caminhou, fotografou e filmou, acreditando estar sozinho. Não recordava ter ouvido galhos quebrando. Não percebeu alteração brusca no comportamento de aves. Não sentiu medo específico naquele momento. Se havia algo ali, movia-se com controle absoluto, sem ruído, sem pressa. Esse é talvez o aspecto mais perturbador de todos esses relatos. Não o confronto, não o ataque, mas a possibilidade de observação silenciosa. A ideia de que algo grande, forte e inteligente possa estar a poucos metros de distância e ainda assim fora da percepção consciente. Se mantivermos postura racional, é necessário considerar explicações alternativas, ilusões de ótica, pareidolia, interpretações precipitadas, expectativas subconscientes. O cérebro humano é extremamente eficiente em reconhecer padrões, mesmo quando eles não existem. Ambientes florestais amplificam esse efeito. Luz e sombra criam silhuetas convincentes. Movimentos de folhas podem simular deslocamento corporal, mas o que chama a atenção é a repetição consistente de certos elementos ao longo de continentes diferentes, tamanho incomum, andar bípede, ombros largos, braços longos, comportamento estratégico, manutenção de distância, exceto quando o território parece ameaçado. Talvez isso explique pedras arremessadas como advertência, sons vocais específicos, movimentos de reposicionamento atrás de árvores. O padrão sugere mais delimitação territorial do que agressividade predatória descontrolada. A questão central permanece: se tudo isso não passa de engano, por que os detalhes coincidem tanto entre relatos separados por milhares de quilômetros? Seriam arquétipos culturais profundamente enraizados? Reflexos psicológicos da nossa antiga relação com a natureza selvagem? Uma projeção coletiva do medo ancestral de não estarmos no topo absoluto da cadeia
cadeia alimentar? Ou poderia haver lacunas genuínas no nosso conhecimento sobre regiões remotas do planeta? É importante lembrar que vastas áreas florestais e cadeias montanhosas ainda são pouco monitoradas de forma contínua. Novas espécies continuam sendo descobertas regularmente, embora geralmente menores e menos chamativas. Por outro lado, um grande mamífero bípede exigiria população reprodutiva estável, evidências genéticas claras, restos biológicos verificáveis. E é exatamente essa ausência de provas definitivas que sustenta o ceticismo científico. Talvez a verdade esteja distribuída entre extremos. Alguns casos podem ser fraudes, outros, interpretações equivocadas. E talvez exista um pequeno número de episódios que ainda não compreendemos totalmente. O que permanece constante é a fascinação. A imagem de uma floresta aparentemente vazia, luz suave atravessando troncos antigos, sensação de solidão e, em algum ponto fora do campo direto de visão, a possibilidade, real ou imaginada, de uma presença observando em silêncio. Histórias assim persistem, não porque forneçam respostas definitivas, mas porque deixam perguntas abertas. E talvez seja exatamente isso que as torna impossíveis de ignorar. Se juntarmos todos esses relatos, as pegadas profundas no barro do Oregon, a silhueta cruzando a encosta gelada do Himalaia, a figura sentada na clareira de Alberta, o contato visual silencioso entre as árvores, o som estranho ouvido em Michigan, a presença recorrente no fundo de uma gravação aparentemente comum, não obtemos uma prova definitiva, mas obtemos algo talvez mais inquietante, um padrão. E padrões são difíceis de ignorar. Nenhum desses casos, isoladamente, sustenta uma conclusão científica sólida. Não há corpo, não há amostra genética confirmada, não há registro inequívoco aceito pela comunidade acadêmica. Para muitos pesquisadores, isso encerra a questão. Sem evidência física verificável, não há espécie desconhecida de grande porte vagando por florestas e montanhas. E sob o ponto de vista estritamente científico, essa postura é compreensível. Um grande mamífero bípede exigiria uma população reprodutiva mínima para sobreviver ao longo das décadas. Isso implicaria em ossadas, restos mortais, material biológico, registros consistentes e replicáveis. Até hoje, nada disso foi apresentado de forma incontestável. Mas então surge a pergunta que mantém essas histórias vivas. Por que os relatos continuam? Não apenas em uma região, não apenas em uma cultura, mas repetidamente, ao longo de séculos, em continentes diferentes. Na América do Norte, falam de Sasquatch. No Himalaia, falam de Yeti. Em outras partes do mundo, existem lendas sobre homens da floresta, gigantes peludos, seres que habitam a margem entre o território humano e o selvagem. Será tudo coincidência cultural? Arquétipos universais? O reflexo psicológico de um medo antigo? Existe uma teoria interessante dentro da psicologia evolutiva. Durante a maior parte da história humana, nós não estivemos no topo absoluto da cadeia alimentar. Vivíamos com cautela, caçávamos, mas também éramos caçados. Nosso cérebro desenvolveu mecanismos extremamente sensíveis para detectar ameaças ocultas. Somos especialistas em identificar silhuetas humanoides, padrões faciais, movimentos periféricos. Esse mecanismo nos salvou incontáveis vezes, mas ele também pode nos enganar. Em ambientes como florestas densas, luz e sombra criam figuras convincentes. O vento transforma galhos em formas quase orgânicas. A expectativa molda a percepção. Quando alguém entra em um território remoto já carregando o conhecimento dessas histórias, o subconsciente pode preencher lacunas. Por outro lado, existem relatos de pessoas que não buscavam nada extraordinário. Caçadores experientes, montanhistas treinados, moradores de regiões rurais acostumados à fauna local, pessoas que conhecem ursos, alces, cervos, pessoas que sabem diferenciar o normal do incomum. Muitos desses indivíduos afirmam que o que viram não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. E há um detalhe que se repete constantemente. Não se trata de ataques violentos em massa. Não há histórico consistente de confrontos predatórios fatais atribuídos a essa suposta criatura. O padrão é outro. Distância, observação, advertência, pedras lançadas não para matar, mas para alertar, vocalizações
aparições estranhas, mas não perseguições prolongadas. Movimentos estratégicos para permanecer parcialmente oculto. Isso não corresponde à imagem de um predador descontrolado. Corresponde, se aceitarmos os relatos, a algo territorial, cauteloso, consciente do próprio impacto. Ou, alternativamente, corresponde ao modo como a mente humana interpreta estímulos ambíguos. Talvez seja essa ambiguidade que mantém tudo vivo, porque o que realmente nos perturba não é o que é claramente real, nem o que é claramente falso. O que nos inquieta é o que permanece no meio, a possibilidade, a pequena margem de dúvida. Vivemos em uma era de satélites, drones, câmeras de alta resolução, cobertura de GPS, mapeamento quase completo do planeta. Parece improvável que algo grande consiga se esconder indefinidamente, mas também é verdade que vastas regiões selvagens continuam raramente visitadas. Florestas densas no norte da América, cadeias montanhosas quase intransponíveis, áreas onde um ser humano pode caminhar dias sem encontrar outro. Nessas áreas, a natureza ainda dita as regras. E talvez seja justamente isso que essas histórias representam. Um lembrete de que, apesar da tecnologia, ainda não temos controle absoluto sobre todos os ambientes do planeta. Que existe algo reconfortante e, ao mesmo tempo, assustador na ideia de que a natureza ainda guarda mistérios. Pode ser que todos esses casos tenham explicações simples. Pode ser que cada vídeo tenha uma causa mundana. Pode ser que cada pegada tenha uma origem mal interpretada. Mas também pode ser que algumas respostas simplesmente ainda não tenham sido encontradas. E aqui está o ponto mais importante. Talvez o foco nunca tenha sido provar a existência de um monstro. Talvez o verdadeiro impacto dessas histórias esteja na sensação que provocam. A sensação de caminhar por uma trilha aparentemente vazia, de ouvir apenas o vento nas folhas, de acreditar que você está completamente sozinho e então, por um instante quase imperceptível, sentir que talvez não esteja. Esse instinto antigo, esse arrepio súbito, essa breve pausa antes de olhar por cima do ombro. Mesmo que nunca encontremos uma resposta definitiva, algo permanece claro. Essas narrativas tocam em uma parte profunda da nossa mente, uma parte que ainda reconhece que a natureza não é totalmente domesticada, que há espaços onde o ser humano é apenas visitante. Talvez o Sasquatch seja real, talvez seja mito, talvez seja uma construção coletiva que atravessa culturas porque simboliza algo muito mais antigo do que qualquer criatura física. Desconhecido. E o desconhecido sempre terá poder sobre nós. Da próxima vez que você estiver em uma floresta silenciosa, talvez tudo tenha uma explicação lógica. Talvez cada som seja apenas vento, cada sombra apenas um jogo de luz. Mas se por um momento você sentir que está sendo observado, lembre-se, não são as respostas que dão força a essas histórias. São as perguntas que permanecem abertas.